Ele me deu uma dor para me dar uma pesquisa que eu pudesse melhorar. Naquele momento foi a minha vida. Hoje não é só minha vida. Mãe, porque quando a gente é mãe, a gente busca cuidar do outro. E além de ser, né, assim, essa questão de ser a mãe, do cuidado, então sempre quando a gente tem ali os filhos, a gente não pensa só neles, pensa também de modo geral nas pessoas. Casei muito jovem, com 17 anos, terminei o meu ensino médio com 20 anos, porque não consegui estudar. Tive a minha filha mais velha aos 20 anos, né, e parei um tempo de estudar e voltei a estudar 13 anos depois. E aí comecei a primeira faculdade, passei no vestibular, era 17 por 1, entrei em pedagogia na Universidade do Estado da Bahia. Quando eu terminei a faculdade, a empresa já estava começando, né, a caminhar, aí eu fiz farmácia. E na pedagogia a gente aprende ao cuidado mesmo com as pessoas, então o cuidado já estava na minha vida. E a parte da pedagogia, trabalhar com educação infantil, foi muito importante, né, para cuidar dos meus filhos, dos colegas, de todo mundo ali envolvido nessa parte, né, junto com a minha família. Então isso sempre foi muito importante para mim. Toda vez que eu faço uma especialização, uma pós-graduação, é para eu inserir algo que ficou faltando na anterior, né, na minha graduação. Então a gente pega ali da graduação, a gente continua fazendo a pós, depois eu fiz o mestrado e cheguei, né, até o doutorado. Então as pós, quando eu fiz pedagogia, todas as pós na área de pedagogia, que era para acrescentar nesse conhecimento, né, da minha vida como pesquisadora, porque quando eu comecei com pesquisa, na realidade, foi nessa universidade. Então, a minha primeira orientadora, pessoa assim, uma mulher maravilhosa, ela já era aposentada e começou a pesquisar e me convidou, né, para ser bolsista dessa instituição, para que eu fiquei com ela uns 2 anos pesquisando, então me levou a essa paixão que eu já tinha. Ela foi direcionando o meu caminho para me apaixonar ainda mais pela educação e pela pesquisa. Quando foi em 2018, eu estava fazendo uma pós, eu ficava entre Vitória e Teixeira de Freitas. Quando eu cheguei aqui em Vitória, comecei a passar muito mal, umas dores assim, começou a dar febre. Aí, né, meu marido, ele falou assim, vamos embora no hospital. Eu estava muito ruim. Aí chegou lá, realmente, eu estava com chikungunya. E aí, quando falou do quadro de chikungunya, as dores já estavam instaladas no meu corpo. Então, eu tive que ficar em Vitória mais um tempo, porque eu não conseguia entrar no carro, eu não conseguia descer a escada. Depois que eu subi, eu não conseguia mais descer e estava sendo medicada. Então, durante essa medicação, as dores não passavam. Quando deu ali quase 2 semanas, nós tivemos que ir embora, né? Não podia ficar, porque eu morava em Teixeira, não morava aqui em Vitória, só estava aqui na casa. Quando cheguei em casa, no meu quintal tem muitas plantas. Sempre na minha casa, sempre teve muita planta. Quando eu cheguei lá, e meu pai sempre falou que a aroeira melhorava as dores do corpo, mas eu não sabia o quanto melhorava, né? E fui utilizar. Peguei umas folhas, que a pessoa preparasse, então do meu quarto mesmo, eu ia para o banheiro, né, fazia esse banho, preparava esse banho no balde, então tomava meu banho normal, vinha com uma canequinha lá e jogava do pescoço para baixo. Com isso, as dores melhoraram. Fui desse período, das pessoas que eu conhecia, que também pegaram chikungunya, eu fui a única que me recuperei, não tive sequela nenhuma, não fiquei com nenhum tipo de dor no corpo. E eu passei a entender, eu falei, gente, mas espera lá, esse negócio é tão bom, né? Um conhecimento ali, que meu pai sempre usou, fez chás, fez banhos, e falava sempre da aroeira, das folhas da aroeira. Até então eram as folhas da aroeira. Eu comecei a ler alguns artigos interessantes sobre o processo que ele era anti-inflamatório. Então o banho, né, já era conhecido como anti-inflamatório, e outros benefícios que a folha já tinha, que era banho de assento, e fui tentando entender isso daí, fui tentando buscar a ação dessa planta, o que ela fazia, né, vários benefícios. Quando foi em 2020, né, passaram-se 2 anos, deixei meu caderninho lá, começou a pandemia. Nessa da pandemia, as pessoas começaram a ficar dentro de casa
e eu resolvi fazer a prova para o doutorado. Meu orientador entrou nesse período. Aí eu falei, ele, porque ele trabalhava com aroeira, né? Aroeira. Além de trabalhar com aroeira, porque assim, a aroeira é uma planta muito completa, você pode trabalhar ali com a resina, pode trabalhar com a casca, você pode trabalhar ali com o fruto e também com as folhas. A planta, ela é eu falo assim, quase que uma árvore da vida, né? E ela realmente, ela faz com que cada parte dela tenha uma função terapêutica. E aí eu escolhi os frutos, o óleo essencial dos frutos de aroeira. Aí já veio na minha memória tudo que eu passei. Falei assim, se ela melhorou lá, né, um banho, imagino que ela pode fazer, né, durante esse período que eu estiver pesquisando. Até então, ele trabalhava com cosmetologia, né, vamos voltar para cosméticos. Opa, é ele mesmo. Dr. Aires, professor, né, José Aires. E com isso nós começamos a conversar sobre isso, eu comecei a pesquisar outra planta, eu falei assim, não, é essa que eu vou, porque ele já está na linha de pesquisa dele, e é uma planta que eu tive essa experiência. Foi uma benção. Pensei, professor, e por que não a gente pesquisar esse ativo, no caso, o óleo essencial, para um conservante que ele tem algum benefício no cosmético. Até então não era nem conservante, assim, qual o benefício? Vamos pensar no benefício terapêutico, porque quando nós fomos pesquisando, o que acontecia? Você vai pegando vários artigos, e nesses artigos não tinha nada sobre conservante, sempre eles falam do benefício, né? Tem a pomada ginecológica, tem vários produtos com aroeira, mas que não é o conservante. Ele pode substituir o conservante tradicional. Então, seguimos essa linha, né, como conservante natural, e eu comecei os ensaios no laboratório, lá em Teixeira. Então, eu com a equipe de pesquisa e desenvolvimento do laboratório, desenvolvemos uma formulação base, que era shampoo condicionador, para que a gente começasse a realizar os primeiros ensaios no laboratório. Então, fizemos os testes lá, dentro da E-Cosméticos, os testes microbiológicos e também os testes de estabilidade desse produto. Então foram 90 dias a gente pesquisando. Então com esse mesmo produto, né, nós inserimos ali o óleo essencial, só que precisaria de padronizar, porque você precisa ter ali a quantidade para a formulação realmente, né, eliminar esses micro-organismos. Paralelo a isso, eram feitos ensaios também no laboratório da UVB, com óleo essencial nos micro-organismos que eles são patógenos dentro de um produto cosmético, que é exigido pela Anvisa. Então, ao mesmo tempo, nós estamos nas estufas, as nossas amostras do produto acabado e, ao mesmo tempo, no laboratório da Universidade de Vila Velha, nós tínhamos ali os micro-organismos ao qual foi aplicado óleo essencial de aroeira, as porcentagens para ver com qual porcentagem realmente eliminaria aqueles micro-organismos. Aí começamos a ver que era muito benéfico. Com assim, menos de 30 dias, né, já tinha assim, realmente eliminado. Então, quando eu elimino o micro-organismo, ele é bactericida. Outros ele fazia com que ele era antifúngico ou antibactericida. Então, qual a dosagem? Então, dependendo da dosagem, ele matava, e dependendo da dosagem, ele só fazia o que? Ele era anti, entendeu? Ele desestruturava essa membrana ali daquelas, né, dos micro-organismos para ele não se desenvolver. Ponto. A partir daí, fizemos o quê? Vamos, né, melhorar então essa formulação, porque quando a gente faz ensaios experimentais, vamos melhorar essa formulação para que a gente pudesse ajustar a quantidade que realmente eliminaria esses micro-organismos. Então, substituímos o conservante sintético, fizemos 2 amostras, com conservante tradicional. Então, dentro de uma amostra tinha o conservante tradicional, e dentro da outra amostra não tinha o conservante tradicional, e sim o óleo essencial de aroeira. Olha, ele é antioxidante, anti-inflamatório, né? Antifúngico, antibactericida. Já foram feitos alguns estudos até aqui nos hospitais, né? Como que ele eliminou mesmo as bactérias, né, principalmente dentro de estabelecimento de saúde, isso é bem complicado. E com esses estudos a gente assim, percebe como que a aroeira ela é importante, mas as pessoas não valorizam, né? Quando eu olho aqui, vejo aqui em Vitória mesmo, né, eles desmatando, tirando para plantar outras espécies, porque eles não conhecem o verdadeiro benefício que ela tem. Tem
noção, né? Não tem noção. Potencial. Acho que o pesquisador já nasce pesquisador. Ele é curioso, ele não aceita o funcionou, ele vai além. Ele quer entender o porquê, quer provar o porquê. E essa foi a questão. E para quem? Qual o benefício? Não é para mim, é para o outro. Vocês precisaram testar para... Como foi o processo de teste, de estudos, de vai e vem, assim, como foi toda essa trajetória de pesquisa? Então, quando você desenvolve um produto, você precisa validar, né? Então, os ensaios, vamos dizer assim, de laboratório que eu tinha feito para minha tese, funcionou, deu tudo certo, a gente sabia que não ia crescer micro-organismo, nós sabíamos que ia funcionar como conservante. No entanto, você precisa validar isso. Então, para eu validar, eu preciso enviar as amostras também, né? Nós enviamos toda a formulação para laboratórios especializados que tenham o quê? Parceria com a Anvisa, que são credenciados pela Anvisa. Então, nós enviamos as amostras para fazer o teste que nós chamamos, né, o teste desafio microbiológico. Então, ali eles fazem, né, esses ensaios lá com 7, 14, e vão acompanhando, 7, 14, 21 e 28 dias. Então, assim, foi tão gratificante, porque quando chegou em alguns fungos e bactérias e leveduras, com 14 dias já tinha eliminado. Né? Tudo aquilo que nós fizemos na bancada, que foi feito em estudo, né, interno nosso, foi comprovado pelo o teste de challenge, né, que é o teste desafio. E, na sequência, nós enviamos também para realizar o teste dermatológico. Né? Por que o teste dermatológico? Nós estamos usando um ativo natural como conservante. E quando eu utilizo um ativo novo, nós precisamos comprovar que ele não vai ter nenhum tipo de toxicidade nessa pele ou alergia nessas pessoas. Então, foram enviados também e fica lá durante 30 a 60 dias, mas com 30 dias o resultado já foi positivo, que não causa nenhum tipo de alergia nas pessoas. Então, ele pode ser utilizado, né, nos produtos como dermatologicamente testado. Então, ele entra já num grau que não é mais um cosmético comum, né, como todos os outros, mesmo porque ele também não tem conservante tradicional, né, já não tem conservante que a gente conseguiu substituir, não tem corante e nem fragrância. Então, faz com que ele entre. Hoje, atualmente, as pessoas estão buscando muito cosméticos, que nós chamamos de cosméticos ou consumidores verdes. Eles estão muito mais preocupados com esses ativos que não causam nenhum tipo, né, de agressão a essa pele, que mantém essa microbiota em homeostase, ali em equilíbrio, ali com esses micro-organismos. Até onde eu sei, não existe nenhum conservante, né, de produto cosmético que seja natural, tanto quanto a aroeira. Então, além disso, como eu falei anteriormente, né, assim, não tem corante nem fragrância sintética, é natural. Além dos outros ativos que compõem essa formulação. Então, um produto realmente inovador, né, e que traz muito benefícios para quem vai utilizar. Então, essa preocupação nós tivemos. Será que ele vai ter a função e a ação que ele se destina, que se comprova? Porque você tem que provar, comprovar e provar que ele de fato funciona. Foi isso que nós fizemos. Nesses 4 anos e meio de estudo, foi pesquisando e chegando assim, provando que ele funciona. Tinha. Por que você já tinha tanta certeza que isso ia dar certo? Porque Deus me deu a dor para me dar a cura e para me olhar a vida das pessoas. Dentro daquilo que eu faço como tricologista, né? Eu trouxe isso para a dor que as pessoas têm, que é a dor ali depois da pandemia, que é a queda, né? A dermatite aumentou. Então isso eu trouxe para aquilo que a gente já, né, uma forma da minha contribuição para ajudar as pessoas. Gratidão a Deus. Por quê? Ele me deu uma dor para me dar uma pesquisa que eu pudesse melhorar. Naquele momento foi a minha vida. Hoje não é só a minha vida. São de muitas pessoas que às vezes não têm autoestima boa devido a uma queda capilar,
alguma disfunção desse couro cabeludo, tem vergonha, não se sente bem. Então, acho que gratidão. O mais nobre dos ativos é o conhecimento, e é isso que nós buscamos e trazemos para o nosso dia a dia.